Olá, aluno, bem-vindo de volta. Estamos na aula 16 do nosso curso de Excel e nessa aula a gente vai abordar classificação e filtros, um assunto um pouquinho mais leve depois daquele assunto pesado que foi formatação condicional e máscaras. Então vamos lá? Para nos auxiliar, eu tenho aqui a nossa planilha, o nosso controle financeiro, que está aberto na planilha Compras. E vamos começar com um conceito. Para que serve esses recursos classificar e filtrar? Bom, o classificar, como o nome já diz, é bem intuitivo, ele classifica os nossos itens de acordo com um critério que geralmente vai ser ordem alfabética ou ordem crescente, se a gente estiver falando de um número. Então, imagina que eu tenho aqui essas colunas da nossa planilha e eu quero organizar aqui de acordo com o nome, a ordem alfabética aqui da minha coluna item. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar aqui essas colunas, vou clicar em dados e eu tenho aqui nessa partezinha o meu classificar e filtrar. E aí eu tenho duas opções de classificação. Eu posso classificar por ordem alfabética de A a Z e eu posso classificar por ordem alfabética decrescente de Z a A. Então eu vou classificar aqui de A a Z. Olha o que acontece com a minha planilha. Todos os meus dados estão aqui classificados por ordem alfabética, do A para o Z. Você já reparou que tem uma pequena limitação nesse recurso, certo? Você observou que eu selecionei as colunas e mandei classificar. O Excel não me pergunta qual coluna que eu quero utilizar para classificação, se eu quero definir algum outro requisito, não. Ele simplesmente classifica. Ele faz uma análise dos dados e classifica. Isso é bom, não é ruim, depende do seu objetivo. Isso é bom porque é prático, é rápido. O Excel faz rapidinho, você não precisa ficar definindo muitos parâmetros. Mas eu tenho um outro recurso no Excel, que é o recurso de filtrar, que apesar do nome não serve apenas para filtrar, diferente do recurso classificar. O recurso de filtrar, ele dá para nós a possibilidade de fazer uma filtragem, de ocultar ou exibir algum valor, mas dá também algumas opções adicionais. Vamos ver como é que funciona o recurso filtrar. Eu posso selecionar aqui a primeira linha, onde eu quero inserir o meu filtro, ou eu posso simplesmente clicar aqui em algum espaço vazio, que o Excel faz uma leitura e identifica qual é a tabela e onde ele deve inserir o filtro. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu estou com uma célula selecionada aqui, vou clicar aqui em filtro. Ao ladinho aqui do nosso classificar, tá? Eu tenho o botão filtro. É só clicar aqui em cima que o Excel vai fazer uma leitura dos dados e vai inserir o filtro. Olha só como é inteligente esse Excel. Ele inseriu aqui o filtro em todas as colunas dessa tabela. Então, por exemplo, aqui eu não tenho filtro. Ele inseriu o filtro até a letra J, da letra A até a letra J. Se eu tivesse selecionado aqui essas colunas, eu teria o mesmo resultado. Vamos lá, vamos ver para que serve esse tal desse filtrar. Eu tenho ao lado de cada título meu, essa setinha, é um botão de comando. Quando eu clico nessa setinha, algumas opções são exibidas para mim. Eu tenho a relação de todos os itens que estão naquela coluna, sendo que não são exibidos resultados duplicados, apenas exclusivos. Então, se eu tiver 5 linhas escrito açúcar, vai aparecer apenas uma vez escrito açúcar aqui, ok? Então, eu tenho todos os itens da minha coluna. E eu tenho algumas outras opções. Observa aqui em cima que eu tenho as mesmas opções que eu tinha lá no meu classificar. Eu tenho aqui classificar de A a Z e eu tenho classificar de Z a A. Só que a diferença é a seguinte, que utilizando o filtro eu consigo definir muito rapidamente qual coluna que o Excel tem que utilizar para fazer essa classificação. Então, por exemplo, ele está classificado de A a Z aqui por item. Se eu quiser mudar rapidamente e falar, ó, Excel, classifica para mim do menor valor total para o maior, com esse botão de comando. Clico aqui e mando classificar do menor para o maior. Olha que o Excel classificou do menor para o maior e ele esqueceu aquela classificação que eu fiz por ordem alfabética da coluna item. Ele esqueceu em partes, porque tem uma questão muito interessante também sobre esse recurso filtro, que quando eu defino uma classificação em uma coluna, se eu definir uma classificação também em outra coluna, ele memoriza, o Excel memoriza a classificação que eu fiz anteriormente como critério de desempate. Observa aqui, eu havia classificado aqui pelo valor total do menor para o maior.
Agora, eu mandei o Excel classificar por categoria. Então, você observa que tem aqui alimentação, bebidas, doces, enlatados por ordem alfabética, certo? Porém, eu tenho vários alimentos, vários produtos na mesma categoria. Por exemplo, aqui eu tenho vários alimentação. O que o Excel faz? Como critério de desempate, ele classifica por ordem crescente também de total. Então, primeiro tudo que vem com A, de acordo com a ordem crescente de valor, depois tudo que vem com B e assim por diante, utilizando sempre os critérios que eu defini anteriormente como critério de desempate. Então você já pode ver que eu tenho aqui no recurso filtrar a possibilidade de fazer também a classificação, mas que de início já é muito melhor do que aquela própria função de classificar. Porém, essa não é a única função do meu recurso filtrar. Como o próprio nome já diz, ele serve para filtrar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele ocultar resultados de acordo com um determinado requisito. Por exemplo, eu quero que seja ocultado alimentação. Olha que a alimentação some da minha planilha. E se você observar, a minha planilha que começava com 1, 2, 3, aqui já está na linha 26. Ele ocultou todas as linhas que vinham entre o 1 e o 26. Estão ocultas, tá? Elas não foram excluídas, é importante mencionar isso. Da mesma forma que eu ocultei alimentação, eu poderia ocultar todos e deixar só alimentação. E aí eu consigo visualizar só os itens que estão na categoria alimentação. E até dentro dessa categoria alimentação, eu posso inserir uma nova classificação, por exemplo, por ordem alfabética de marca. Então eu consigo combinar todas as funções que eu tenho dentro desse recurso filtrar. Deixa eu retirar esses filtros e eu tenho aqui novamente todos os meus itens exibidos novamente. Você viu como é fácil aplicar uma classificação ou um filtro em uma planilha? É muito fácil e te ajuda muito a organizar os dados da sua planilha, porém tem alguns cuidados que nós temos que tomar. Eu vou fazer uma cópia dessa planilha só para a gente poder bagunçá-la sem que a gente perca todo o nosso trabalho. Então eu tenho aqui, isso aqui é uma cópia, tá? Isso aqui é uma cópia da minha planilha. Eu vou retirar aqui o filtro que estava inserido e eu vou te mostrar aqui um problemão que a gente pode ter se a gente utilizar o recurso filtro ou o recurso classificar de forma incorreta. Vejamos, só para deixar mais marcado aqui a relação entre determinados itens, eu vou só fazer umas marcas aqui. Aqui eu vou pintar todos esses de amarelo, aqui eu vou pintar todos esses de rosa. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Aqui eu vou pintar todos de azul. E aqui eu vou pintar uma série de itens de vermelho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro, mas eu vou aplicar um filtro só em parte das colunas. Eu já vi várias planilhas assim, eu já peguei e já também cometi esse erro várias vezes. E depois que você comete esse erro é muito difícil corrigir. Observa aqui o que vai acontecer. Eu selecionei apenas as colunas da A até a E, cliquei em dados e cliquei em filtro. Então você já consegue observar aqui que o meu botão de comando da coluna filtro foi inserido só até a coluna E. Na coluna F em diante eu não tenho esse botãozinho. Isso significa que o Excel está considerando como filtros só essas colunas. Agora olha o que acontece se eu aplicar uma classificação. Bagunçou toda a minha planilha. Por isso que eu pintei para você ver que, por exemplo, esses itens aqui, esses preços e esses dados, eles correspondem a essas linhas vermelhas. Então, olha, está tudo espalhado. Os que estão amarelo vieram para cá, bagunçou tudo. E tem uma forma de consertar isso aqui, que é clicando aqui em cima, no botãozinho de desfazer, ou apertando a tecla Ctrl Z. Esse atalho é famoso, todo mundo conhece o Ctrl Z para desfazer. Porém, se você não perceber, a gente está muito claro esse erro para nós, porque eu pintei as células. Então eu pintei amarelo, e quando ele bagunçou, está muito claro para a gente. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter aqui uma planilha que você não tinha aplicado essa cor, por exemplo. A gente aplicou propositalmente. Mas se você tivesse uma planilha assim, toda em branco, você provavelmente não teria percebido esse erro. E aí você vai trabalhando, vai mexendo, vai editando e alterando e você salva e você fecha. Se você fez isso, acabou, não tem como você pegar esses dados de volta da forma que estavam. Então se você está trabalhando com uma planilha que você digitou lá 2, 3 mil linhas e tem muitas referências e tem muitos códigos
você vai perder tudo. Esse é o primeiro erro que a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer quando a gente está trabalhando com filtros e classificação. Na verdade, esse é um erro mais voltado para classificação. Apesar de a gente ter utilizado o recurso filtro, esse problema pode ocorrer também com a função classificar, se você aplicar apenas a classificação em parte das colunas. Agora vamos para um outro erro que a gente pode cometer quando a gente está trabalhando com filtro, mas esse é um pouco menos grave, ele não chega a ser irreversível. Eu vou desfazer aqui essas cores que eu coloquei e eu tenho aqui a nossa planilha original do jeito que estava. Vou inserir um filtro para a gente simular esse erro. E veja aqui um problema que a gente pode cometer, mas que, como eu falei, não é tão grave. Eu estou trabalhando aqui e eu percebi que eu preciso fazer uma determinada edição nos meus dados. Eu preciso pintar as minhas células de alguma cor ou alguma formatação assim. Só que antes eu estava fazendo uma leitura de dados e eu tinha ocultado a alimentação. A alimentação não está aqui. Aí eu percebi que eu preciso fazer essa formatação, eu seleciono meus dados e pinto de amarelo, por exemplo. Pintei de amarelo. A alimentação estava oculto. Aí quando eu percebo que estava oculto, eu vou reexibir e olha o que acontece. A formatação ela não foi aplicada nesses dados. Como eu falei, não é muito grave, isso aqui é só você formatar, pronto e acabou. Só que se você tiver feito uma formatação mais complexa, que você tenha feito muitos detalhes, ajustado muitos pontos, você vai perder a formatação nessas células que estavam ocultas, tá? Um outro exemplo de ação que teria sido perdida era se, por exemplo, alimentação e bebidas estivessem ocultas. E eu percebi que todos os valores que estão aqui, eles estão incorretos e eu preciso, são clientes que não estão mais na empresa ou alguma coisa assim, e eu preciso excluir. E aí eu excluí todos esses itens. Aí continuei a edição, imagina que eu inseri aqui o nome de novos clientes, e aí são novos clientes, são clientes que agora estão na empresa, só que eu tinha aqui itens que estavam ocultos. E se eu reexibir esses itens, esses clientes, no nosso caso é produtos, né? Mas esses clientes eles voltam a ser exibidos. Quando eu excluí todos aqueles outros clientes lá atrás, esses estavam ocultos, então eles não foram excluídos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu posso, por exemplo, estar trabalhando com eles filtrados, e aí eu inseri o nome de novos clientes e mandei essa planilha para o meu chefe, para o meu gestor. O meu chefe recebe a planilha, não sabe que foi um erro, que não foi intencional que eu tinha filtrado, observa que tinha itens filtrados, reexibe, e pensa que esses clientes estão na nossa base de dados ou alguma coisa assim, até a gente conseguir ajustar isso e todo mundo entender que foi um erro, pode causar certo transtorno. Então, tomar muito cuidado quando você estiver aplicando alguma formatação com células ocultas. O ponto positivo de as células ocultas não pegarem essas ações é que você também pode utilizá-las propositalmente. Você pode propositalmente executar alguma ação que você não quer que seja aplicada àquelas células que estão ocultas. Por exemplo, eu tenho a nossa planilha de compras e eu entro em uma empresa que dá a cesta básica. Então não vou mais precisar comprar esses itens. Eu preciso excluir todos os itens que vêm na cesta básica. Eu posso fazer isso mais facilmente tirando a seleção de todos e marcando aqui o que vem na cesta básica. A cesta básica vem açúcar, achocolatado, vem café, vem extrato de tomate, vem farinha de todos os tipos e vem feijão e vem fubá. Pronto, agora está exibido só o que eu marquei. O que eu faço? Eu simplesmente seleciono tudo que está aqui, botão direito, excluir linha, e aí eu reexibo minhas informações. E agora eu tenho uma lista só do que eu preciso comprar. Então, essa característica de o Excel não aplicar as ações que nós executamos nas células que estão ocultas pode atrapalhar se a gente estiver trabalhando e não prestar atenção nesse detalhe, mas ela pode ajudar muito e otimizar muito algumas tarefas que a gente precisa fazer. Eu vou excluir aqui essa planilha que foi criada só para teste e isso é tudo que nós temos de classificação e filtros. Espero que você tenha entendido com clareza. Espero você na próxima aula. Até logo!